Olá, bom dia, estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Sou Fernando Almeida, vamos juntos até às 11. Ótimo dia para você, ótima manhã de segunda a todos que nos ouvem. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Começa agora o programa Sala de Entrevista. É um prazer te fazer companhia mais uma vez. Nesta manhã de segunda-feira, milhares de ouvintes nos acompanhando em Brasília de Minas. Você que ouve a gente no seu carro aí pelas ruas da cidade. Você que ouve em casa, que ouve também no trabalho. Muito obrigado pela audiência. Muita gente nos ouvindo também nos outros municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura. E também a nossa audiência, que é cada vez maior, pelo site clube93fm.com.br e também no aplicativo Clube por todo o Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Sala de Entrevista o sargento Onandi, o Nandim policial, também o João Carlos de Oliveira, conhecido em Brasília de Minas como João Placa. Nós vamos falar hoje sobre segurança no trânsito. Então você motorista que nos ouve no seu carro aí pelas ruas, nas BRs também, continue aí na sintonia para você acompanhar essa entrevista especial sobre um tema de fundamental importância, é um tema que a sociedade deve estar sempre atenta para essas questões. Questões de trânsito que o Nandim e também o João Placa sabem muito bem e vão discorrer sobre esse assunto no nosso programa nesta manhã. Bom dia, João, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Fernando. É um prazer estar no seu programa e colocando mais uma vez a questão de trânsito, segurança no trânsito para todos os brasilienses e aqueles de fora que aqui se encontram. Nandim, policial, bom dia, seja bem-vindo, Nandim. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Brasília de Minas. É uma alegria mais uma vez, Fernando, você disponibilizar os microfones da Rádio Clube de Brasília de Minas para que nós possamos orientar, dar algumas dicas para os condutores de trânsito. Para a gente é uma alegria muito grande. Bom dia a todos. Muito bem. E o João Placa, ele tem feito aí palestras juntamente com a Polícia Militar, né, Nandim, para orientar a população sobre a importância do trânsito, né, do trânsito seguro, não é isso, João? O trânsito seguro, né, Fernando? Porque trânsito é vida, né? Se houver imprudência, né? Se já viu algum morto dirigir, você nunca viu. Você só vê o motorista, porque trânsito é vida e ele carrega, não é só ele carrega ele e os demais, né? E vocês têm feito palestras nas escolas, têm divulgado essas questões do trânsito aqui em Brasília de Minas, Nandinho? Na verdade, o João é um colega que nós temos, um colaborador da Polícia Militar que nós temos aqui em Brasília de Minas. E temos sim, Fernando, nós temos dado algumas entrevistas em outras rádios, temos realizado palestras aqui nas escolas, temos principalmente na Semana do Trânsito, nós fizemos uma Transitolândia, fizemos algumas palestras em algumas escolas e a gente espera que ao decorrer dessas palestras a gente tenha os efeitos, venha surtindo efeitos, principalmente na diminuição de acidentes de trânsito, na diminuição das infrações de trânsito, que são corriqueiras, aquelas infrações que às vezes o condutor, por mais que ele esteja no dia a dia, ele comete ali, num relapso ali, ele comete essa infração. Então nós temos orientado bastante os condutores quanto ao cometimento dessas infrações. A partir do dia 1º de novembro agora, de 2017, os motoristas que cometerem infrações de trânsito terão multas mais altas e penalidades mais severas. Que entrou em vigor, né, nesta data, no dia 1º de novembro, a Lei Federal 13.281 de 2016, que altera uma série de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e aumenta valores das multas e prazos de suspensão do direito de dirigir. Durante o nosso programa nós vamos falar sobre os novos valores das multas, vai pesar aí no bolso do motorista infrator e isso é importante o motorista ficar atento a essas questões, né, Nandinho? Realmente, Fernando, essa lei 13.281 de 2016, o legislador, quando houve esse aumento do valor das multas, o intuito do legislador nem tanto é a notificação, é a conscientização do infrator. Por quê? Às vezes quando o condutor comete uma infração aqui, ele é notificado ou não notificado, volta à sequência de cometimento. E esse cometimento de infração, cometimento de infração pode ser que traga algo com dano maior.
tanto para o condutor, tanto para o pedestre, quanto ao patrimônio público. Quando o legislador aumenta esse valor das notificações, aumenta o valor da multa, o intuito é que conscientize o condutor a não cometimento mais da infração. Para quê? Para que bata na mente do condutor, para que não volte a cometer essa infração. E a nova legislação também, ela prevê multa, inclusive, para o pedestre, né? O pedestre, ele passa a ser multado também, eu não me lembro o valor aqui exato, mas é na faixa de R$43 a multa para o pedestre, que também infringir aí as leis de trânsito, né? Realmente, esse pedestre ele vai ser notificado como? Às vezes pode até ser como que vai ser notificado. Ele será notificado através do CPF. Será a notificação através do CPF e posteriormente chega a notificação na casa do pedestre. O que seria isso? Deixar de atravessar onde não tem a faixa de pedestres. Isso seria uma das notificações em que o pedestre irá sofrer, entendeu? Mas isso vai ser ao decorrer do ano. Nós vamos ter vários esclarecimentos. Eu espero que nós voltemos aqui oportunamente, Fernando, para que possamos falar um pouco mais sobre a notificação do pedestre. Talvez precise também até mesmo de uma adequação do próprio município, né? Porque se multar também um pedestre que atravessou fora da faixa, mas se a faixa estiver apagada, né, como é o caso aqui de Brasília e de Minas em algumas situações, esse pedestre poderia até recorrer também dessa multa, né? Na verdade, Fernando, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, prevê um convênio entre a Polícia Militar e o município. Esse convênio já foi firmado em Montes Claros, algumas outras cidades aí. A gente espera que no decorrer do ano nós possamos ter um contato junto ao Departamento de Trânsito da Prefeitura para que nós possamos firmar esse convênio, façamos um esclarecimento, façamos uma campanha junto à população para que só depois a gente comece a atuar, junto com os órgãos de trânsito municipal, que é previsto primeiro no CTB, a firmação deste convênio para que a Polícia Militar possa atuar. João, você falou que trânsito é vida, né? E de fato um trânsito seguro, ele preserva a vida de todos, motoristas, pedestres, passageiros, né? Como que as pessoas devem fazer para praticar esse trânsito seguro sempre, tomar essa consciência de que o trânsito realmente é vida, João? Fernando, o trânsito é vida e as pessoas devem conscientizar de todas as formas. Primeiro, o condutor, em Brasília de Minas, o condutor é o seguinte: ele só dirige certo quando ele vai habilitar. Quando ele habilita, ele quer fazer o trânsito da forma dele. Então, trânsito, a primeira pergunta de trânsito, qual a finalidade do Código Nacional de Trânsito ao seu regulamento? Né? A primeira pergunta, qual a finalidade do Código Nacional de Trânsito ao seu regulamento? É disciplinar e regulamentar o movimento de veículos e pedestres nas vias públicas. Mas quem vai regulamentar? É o próprio motorista. A finalidade do Código, disciplinar, regulamentar o movimento de veículos e pedestres. Então, é o próprio motorista, que é o primeiro a cometer a infração. Porque ele é imprudente, né? E assim, aumenta com o outro, vai aumentando, e ninguém quer fazer o certo. O certo é só para habilitar. Então, conscientizamos que siga o Código de Trânsito Brasileiro para as suas melhores seguranças. Quais os tipos de infrações que são muito comuns e que o motorista poderia evitar esse tipo de infração no dia a dia, João? Se você encontra aqui em Brasília de Minas. Infração de segurança, você quer dizer? Isso. A infração de segurança, Fernando, é o seguinte: o motorista vai dirigir, aí a preferência que é do outro, ele vai e passa para frente. Quer dizer, ele já saiu na norma dele, porque tem que fazer o certo. A preferência é minha. A placa de pare é minha. Então, deixa que eu obedeça a placa de pare. Agora, só porque não é minha, o outro está lá longe, eu vou ter que entrar na frente do outro. Aí sim, aí eu estou cometendo uma infração de trânsito comum que você vê aqui em Brasília de Minas. Fernando, quando a gente fala em infrações comuns, a gente percebe talvez assim, até pelo hábito da pessoa, simplesmente vamos tocante a motocicleta. Vamos falar do tocante à motocicleta. A gente percebe muito aqui na cidade capacete sem viseira. A gente tem notificado bastante essas pessoas quanto ao capacete sem viseira. E tanto o capacete com o não uso da viseira. O que seria? A pessoa inicia o movimento da motocicleta, inicia o movimento com a viseira levantada.
Isso, o fato da pessoa, do motociclista, deslocar com a viseira levantada, é uma questão de segurança. Por quê? Ali, apesar do vento, alguma coisa bate no olho, a pessoa vai soltar uma das mãos para abaixar a viseira, talvez o veículo já esteja em movimento. Isso aí corre o risco da pessoa perder o controle do veículo, colidir com outro veículo, até mesmo sair da via pública, atropelamento de pedestres, tudo isso. E é um fato simples, que a gente percebe bastante, principalmente você rodando do centro, nos bairros, você percebe muito isso. E o que a Polícia Militar tem feito? A Polícia Militar tem notificado esse tipo de infração. Interessante, este tipo de notificação, não há necessidade da abordagem do veículo. Não há necessidade que você pare o veículo, você cientifique o condutor que está sendo notificado. A notificação vem depois para que ele tome esse conhecimento. Então é um detalhe que é necessário o motociclista tomar cuidado quanto a isso. Quanto o uso correto do capacete, usar a viseira rebaixada, o capacete travado embaixo, o uso da viseira, o capacete travado e o uso do chinelo também, que para todos os condutores, quanto a veículo, quanto ao automóvel, quanto à motocicleta. O que seria o chinelo? O calçado inadequado a veículo. Seria aquele calçado que não se prende aos calcanhares. Esse calçado que não se prende aos calcanhares, esse calçado está passivo de notificação. É um tipo de cometimento que a gente percebe bastante em Brasília e de Minas e que temos coibido bastante, mas ainda percebe. Tem diminuído, mas ainda percebe por alguns condutores. Dirigir descalço, pode? Pode. Dirigir descalço, pode. Porque a intenção do legislador é você dirigir descalço. Seu pé não vai enganchar nos pedais ali, seja o pedal de freio, seja a embreagem, seja o acelerador, aí não vai enganchar. Quando você dirige com um chinelo solto, que não se prende aos calcanhares, com uma sandália de salto alto, aquilo ali pode correr o risco de você, na troca de pedais, você tirar o pé da embreagem, passar para o freio ou vice-versa, você corre o risco de enganchar o pé ou no tapete ou mesmo no pedal e ocorre do acidente. Nandinho, você falou na questão dos motociclistas, né? Que eles acabam usando o capacete de uma forma inadequada. Muitas vezes a gente vê e percebe aqui em Brasília de Minas, isso é muito comum, motociclistas com pessoas na garupa, crianças muito pequenas. Até mesmo com capacete, tudo certinho, capacete travado, com viseira e tudo. Só que a criança muito pequena. Qual a idade mínima para andar como passageiro de uma moto? Não é permitido a criança, só é permitido a partir de 10 anos. A partir de 10 anos, essa criança pode ser conduzida. Abaixo disso, ele está passivo da notificação. E além, o mais importante que a gente percebe, Fernando, nem tanto o cometimento da infração, é você colocar em risco a vida de uma criança. O que nós policiais militares atentamos bastante, que nós policiais, nós que lidamos com a vida, nós que protegemos a vida, é uma das preocupações da Polícia Militar de Minas Gerais, é a proteção à vida. Primeiro, a proteção à vida. E o nosso intuito, quando nós abordamos, quando a gente orienta alguém, quando nós estamos palestrando em algum lugar, o objetivo principal da Polícia Militar de Minas Gerais é a proteção à vida, que é isso que nós fazemos. E quando nós deparamos com essa situação, a gente sempre orienta o condutor, a gente quer conscientizá-lo quanto o risco que ele está expondo à vida dessa criança, entendeu? Porque você tem um filho, você tem esse filho, você coloca em risco a vida dessa criança, a questão do trânsito se torna menor, né? Se torna menor para a pessoa. A questão da notificação, da multa, aquilo ali se torna menor, porque o bem maior é a vida. É a vida. E nós nos preocupamos primeiro com a vida. Então nós orientamos as pessoas quanto a esse sentido. Se preocupe primeiro com a vida, que é o bem maior que nós temos. Porque essa é uma infração muito comum aqui em Brasília de Minas, nessas cidades de interior, nas cidades menores, pais com crianças aí de 7, 6 anos na garupa, mesmo que com capacete, mas de uma forma totalmente inadequada para andar. Talvez, né? Fernando, isso ocorre no falso pensamento do condutor de que, não, eu vou sair daqui, vou até ali, o trânsito está tranquilo, o trânsito é pacato, mas aí que corre o risco. Se todos os condutores tiverem esse pensamento de que o trânsito é tranquilo, de que o trânsito é pacato, aí ocorre o quê? Através desse fato de conduzir uma criança que não tem condições de se segurar por conta própria. Ocorre isso
Aí, em consequência disso, vem outras coisas. Vem a falta de atenção numa conversão. Por quê? Porque o trânsito é tranquilo, eu posso chegar e entrar. Aí vem a falta de atenção. Vem o quê? O fato da pessoa, às vezes, estar com a criança aqui atrás, a criança não se segura ou quer conversar ou solta uma mão, alguma coisa, ocorre o acidente. Esse falso pensamento de que, não, só vou até ali e paro, o trânsito é tranquilo, infelizmente, é onde mais ocorre os acidentes de trânsito. Nandinho, outra situação que ocorre muito já nos distritos aqui de Brasília e de Minas, com relação aos motociclistas, em distritos aqui que a gente tem uma grande movimentação já de motos, as pessoas praticamente não usam capacete, né? A Polícia Militar tem feito aí palestras nesses distritos também para orientar essas pessoas da importância do uso do capacete? Fernando, como eu te falei antes, durante todas essas nossas palestras, coisas atinentes ao trânsito, nós orientamos principalmente a questão da segurança, né? A segurança do condutor, a segurança do pedestre. E essa questão é mais uma que a gente tem batido bastante na tecla, a gente tem coibido bastante, tanto a gente tem orientado como a gente tem coibido. Nós temos blitz de trânsito, a gente tem feito blitz de trânsito nas estradas vicinais, orientando os condutores quanto ao uso do capacete, quanto à importância do capacete. É importante, nós sabemos, o uso do capacete salva vidas. A motocicleta, ela é muito vulnerável quanto ao acidente. É muito vulnerável. Mas o capacete, o uso do capacete corretamente, com viseira, travado certinho, esse capacete salva vidas. Salva vidas. E nós temos batido bastante na tecla. Temos orientado os condutores, temos notificado também, e nós temos percebido, Fernando, principalmente nesses distritos onde nós temos ido, tem ocorrido uma diminuição desses infratores quanto ao capacete. Nós salientamos também que o uso do capacete, às vezes a pessoa pensa, não, é só na cidade e tal. Nos distritos, na via pública, o código, o CTB, prevê o uso do capacete. O uso do capacete, tanto para o condutor quanto para o passageiro. Nós temos coibido bastante, a gente tem notado, ao longo desse nosso tempo que a gente tem trabalhado, a gente tem notado uma diminuição nessa infração. Orandinho, é importante a gente ressaltar que o trânsito, todos nós, em algum momento já cometemos ou vamos cometer alguma infração de trânsito, né? É algo que até mesmo a polícia, em um certo momento, não no momento de trabalho, mas até mesmo policiais em alguns momentos podem sim cometer a infração de trânsito. Mas o que é que um profissional como policial, por exemplo, ele sempre tem mais informação, ele vai procurar agir no trânsito de uma forma mais correta pela quantidade de informação que o policial tem, por exemplo. Então, todo cidadão, ele tem que buscar cada vez mais informações, né? Porque se ele tiver mais informações, ele vai conseguir minimizar mais esses erros e essas infrações de trânsito, né? Eu sempre comento, Fernando, quando a gente faz alguma palestra, alguma coisa, sempre comento assim que perfeito é só o Criador mesmo, né? Só, né? Perfeito é só o Criador. Existem algumas infrações que a gente percebe, o policial é até previsto, o policial ele pode orientar a pessoa sem que faça a notificação. Qual a diferença entre uma multa e uma notificação? A notificação é aquela que o agente de trânsito, seja ele um policial, seja ele um agente de trânsito ou da prefeitura ou de um outro órgão, e do DR e outros, esse agente de trânsito te notifica da sua infração. Essa infração vai para o órgão, para o Detran, 30, 15, 20 ou 30 dias depois chega para você uma notificação, que é uma carta, te orientando do que você fez. Aí te dá a oportunidade da defesa. Você pode fazer esse recurso. Isso é a notificação. Depois vem a multa. Se você opta por não fazer essa defesa, aí 30 dias depois chega para você a multa. Aí já vem com valores, etc e tal. Com valores, colocando quantos pontos você vai perder por aquela notificação. Isso é a multa. E tem a notificação e a multa. Isso há a diferença. Existem algumas infrações, Fernando, que é possível o agente de trânsito chegar e orientar a pessoa. Uma das infrações que é comum também aqui em Brasília de Minas, que nós podemos chegar e orientar, é permitido o uso do som alto. Esse uso do som alto, você pode chegar, orienta a pessoa a diminuir esse som, baixar ou desligar, que o agente de trânsito, no caso o policial militar, tem esse poder,
baixa o som ou desliga, se assim ele entender, aí desliga. Se por uma eventualidade ele voltar a cometer, aí nós já fazemos a notificação e as demais providências. Mas existem algumas notificações, algumas infrações de trânsito que são passíveis de orientação. A gente não chega e notifica de uma vez. A gente orienta, caso volte o cometimento, aí vem a notificação. João, falamos aí do capacete, né? Fundamental para a segurança no trânsito. O cinto de segurança também é essencial. A gente fala que os motociclistas não usam capacete em algumas situações e os motoristas também não usam cinto de segurança, né, João? Em muitas situações. Fala da importância do cinto de segurança, como que o motorista deve proceder logo que ele entrar no veículo. Fernando, o motorista, quando ele entra no veículo, a primeira providência que ele tem de tomar: mas eu vou entrar no meu veículo, vou. Então, pelo menos, faz o seguinte: vão colocar os retrovisores, vamos regular todos os retrovisores, vamos ajustar nossa cadeira, vamos colocar o cinto, aí sim. Eu vou colocar o cinto de segurança. Eu não vou colocar o cinto de segurança. Quer dizer, o Código de Trânsito pede para ele colocar, mas ele não coloca, né? Igual o sargento Nandinho falou ali. Eu só vou ali. Mas procura no Código de Trânsito brasileiro onde que fala que daqui a 1 metro é possível andar sem cinto, ou daqui 2 metros é possível andar sem cinto. Não, lá fala o seguinte: use o cinto de segurança, é um equipamento obrigatório, né? Todos os condutores de veículos têm por obrigação usar o cinto de segurança. Não tem esse negócio: eu vou ali, daqui 10 metros, daqui 50, eu só vou naquela estrada. Não tem isso não. O cinto de segurança é para todas as individualidades: 1 metro, 2 metros, 2 centímetros e aí por diante. Então esperamos que com essa situação, com essas palavras que nós estamos dizendo aqui, que conscientize os motoristas, todos eles, e que passe a partir de hoje usar o cinto em todos os momentos, em todas as circunstâncias de seus movimentos. Nandinho, até falando ali um pouco antes da entrevista, que às vezes as pessoas têm aquele hábito de colocar o cinto de segurança só quando vai pegar a BR, e isso não é normal, né? O carro em movimento tem que estar com cinto de segurança, né, Nandinho? A partir do momento que você aciona o veículo, você começa o deslocamento, é necessário o uso do cinto de segurança. É importante, Fernando, o cinto de segurança, a gente prevê uma infração grave, que você toma 5 pontos na carteira. Além desses 5 pontos, você leva uma multa de R$ 195,23. E, infelizmente, na via urbana, poucas pessoas têm esse uso do cinto de segurança. E se você perceber, se um veículo estiver deslocando em torno de 80 quilômetros com uma pessoa que pesa em torno de 50 a 60 quilos, e essa pessoa sofre esse impacto, o peso, o valor do impacto vai em torno de 1.000 quilos, então é 1 tonelada. Dificilmente uma pessoa vai se salvar, né? E outro detalhe também: um dos riscos da pessoa não usar o cinto de segurança é ser arremessado para fora do veículo. A probabilidade de você não sofrer um ferimento, a chance de você sair com vida quando você é arremessado fora de um veículo, numa velocidade de 80 km, você pesa em torno de 50 a 60 quilos, diminui bastante. Um simples ato que é necessário, você faça esse hábito, faça esse costume de sempre que você entrou no seu veículo, puxa o cinto de segurança. Tudo isso vai te resolver, vai te salvar, vai salvar vidas, como disse nosso colega João aqui, vai salvar vidas. Você não estará infligindo o trânsito e tudo vai fluir melhor. Segundo os especialistas de trânsito, né, Nandinho, como você citou aí, esse peso em que uma pessoa é arremessada, acontece do condutor ele se preocupar com o cinto dele e do passageiro da frente, né, e não preocupar com o cinto de segurança dos passageiros que estão ocupando o banco de trás do veículo. E se acontecer um acidente, esses passageiros do banco de trás são arremessados e podem causar o óbito dos da frente que estavam usando o cinto de segurança, né? Sem dúvida. O fato do passageiro é uma das preocupações que o condutor, é importante nós salientarmos que sempre o condutor, ele entrou no veículo, ele está trazendo a responsabilidade da vida de todos os demais, está nas suas mãos. É você que vai conduzir esses passageiros. Então, a vida desse pessoal está sob suas mãos. Você tem que ter a responsabilidade, o cuidado. Primeiro, com a manutenção do veículo, você perceber a manutenção que a gente chama de manutenção de primeiro escalão. Pneus, freios,
óleo, a parte elétrica do veículo, e depois você entra dentro do veículo, você olha aqui, ó, você percebe o cinto de segurança de cada passageiro, seu e de cada passageiro, e salientarmos também a condução de crianças, né? Quanto a crianças, se você tem uma criança de 0 a 1 ano e meio, é necessário a condução dessa criança no bebê conforto. Bebê conforto. Esse bebê conforto, ele é colocado, é como se fosse quase que uma cadeirinha, onde a criança fica quase deitada. Isso é o bebê conforto. De 1 ano e meio a 4 anos e meio é a cadeirinha, o uso da cadeirinha. A cadeirinha de que a criança passa o cinto e é colocado no banco traseiro. De 4 anos e meio a 7 anos e meio, aí nós já salientamos quanto ao assento elevado. Aí vem aquele caso que nós falamos aqui antes, a gente dá notificação. Há certos casos que o agente de trânsito, quando ele percebe quanto ao assento elevado, que é um assento que é colocado para a criança, que sobe a criança um pouco mais, para que o cinto de segurança, quanto ao cinto de 3 pontas, que é aquele que pega do lado, passa próximo ao pescoço. Quando o agente de trânsito ele percebe que a criança tem um porte físico, a criança de 7 anos e meio, tem um porte físico avantajado, é até permitido o não uso desse assento elevado. Entretanto, deve ser observado a questão do cinto não passar próximo ao pescoço da criança. Mas, de um modo geral, o assento elevado é que vai dar segurança para a criança, e é sempre importante nós usarmos para as crianças, condição da criança, o bebê conforto, a cadeirinha e o assento elevado. Com certeza isso vai salvar a vida da criança, vai trazer um conforto maior para essa criança, principalmente em viagens longas, mas também é importante salientarmos que é obrigatório o uso da cadeirinha dentro das cidades, na via urbana. Mesmo que seja uma distância curta. Ainda que seja uma distância curta. Esses equipamentos são obrigatórios e são necessários para garantir a segurança. Necessários passivos, né? De notificação. Porque também não dá para prever acidentes, né? Muita gente preocupa com a viagem longa, né? E o acidente ele pode ocorrer em 1 quilômetro de distância. Eu sempre comento, o acidente ele vem em fração de segundos. Às vezes, num piscar de olhos, você comete um acidente, você envolve no acidente. Às vezes você vai aqui fixo, firme, com aquela direção defensiva, observando tudo que está na estrada, na via pública, e observando tudo que está em sua volta, mas por uma fração de segundo você distrai, se envolve em um acidente. João, são muitos os direitos de motoristas e pedestres, né? E todos nós devemos estar atentos a todos esses direitos. Porque em certos momentos nós somos motoristas e em outros momentos somos pedestres, né? Fernando, realmente, todo motorista é pedestre e todo pedestre, a maioria são motoristas, né? Aí o povo fala assim, mas eu vou andar aqui na rua porque a rua é pública, né? Mas o seguinte, quando o pedestre tem que ficar na calçada, né? Tem que ser a calçada. Agora, não, eu vou andar na rua. Eu vou ficar aqui no meio da rua. Nem sempre o condutor do veículo ele é culpado pelo acidente que acontece, não. Porque o pedestre está no meio da rua. Agora, vão tirar a diferença do pedestre e do motorista. Talvez o pedestre, quando ele põe o pé na rua, o motorista, o condutor desse veículo, dessa moto, desse caminhão, desse ônibus, seja lá qual for, se o pedestre pôr o pé na rua, aí a preferência já é do pedestre. Já não é mais do condutor do veículo. Agora aqui em Brasília está tendo o seguinte, o cara põe o pé na rua, aí é o seguinte, eu vou passar primeiro de que o cara que já pôs o pé na rua. Quantas vezes eu passo e tem muitos idosos na rua que eu sou obrigado a parar os condutores de veículo e passar o pedestre porque eles não obedecem, né? Então aí é o direito do pedestre e o direito do motorista. E tem a situação que é importante também que o motorista fique atento, né? Porque eu sempre gosto de conceder a preferência do pedestre, que ele tem a preferência, como o João falou, né? Mas tem certas situações que você tem que ter até uma cautela, um cuidado, porque você concede a preferência e um motociclista que vem com tudo e passa e não vai conceder essa preferência, pode atropelar a pessoa. Tem que ter muito esse cuidado e essa consciência. E os motociclistas precisam ter também essa consciência de como que vai ultrapassar o veículo, né, João? O que pode estar ali na frente, porque a moto ela passa em qualquer lugar, né? Um lugar mais que não daria para um carro passar, a moto passa, mas tem que observar muito o que está à frente daquele veículo, né?
No caso de quando na faixa de pedestre, por exemplo. Pois é, Fernando, a faixa de pedestre Brasília de Minas, você citou e citou bem citado, ela é pouco usada, né? Porque fala assim, a preferência tem a faixa de pedestre, então o que vai fazer? O motorista tem que parar antes da faixa de pedestre, ele não tem que parar o pneu em cima da faixa, não é roda-pé, não. É a roda do veículo antes da faixa, porque a faixa é do pedestre, né? Então, essa utilização aí, o pedestre tem essa prioridade, essa preferência, e o motorista, o motociclista, o próprio ciclista, ele não dá a ele essa preferência, ele acha que tudo é dele. Então, a faixa de pedestre é do pedestre e o veículo tem que parar antes da faixa de pedestre. João, nas cidades maiores que tem semáforos, tem a faixa de pedestre logo abaixo do semáforo e uma faixa de contenção dos veículos antes da faixa. Nas cidades de interior não teriam que ter também essa faixa, não teria que ter também essa faixa de contenção dos veículos para ele ter uma noção de onde exatamente parar? Ô Fernando, na verdade teria que ter, né? Mas aí a prefeitura também precisa, né, sargento, nos ajudar, porque a prefeitura tem um diretor de trânsito, né? E igual o sargento Anandinho acabou de falar nesta hora, que esperamos que a prefeitura nos ajude, né? A chegar a esse ponto para a gente conscientizar e fazermos essa contenção. E que pinte, né, as faixas de pedestre direitinho, porque elas apagam e ficam ali apagadas, depois o motorista e também o pedestre fica sem uma orientação no trânsito, né, Nandinho? Olha, Fernando, quanto a essas faixas de pedestre, a Polícia Militar, aqui em Brasília de Minas, através do nosso comandante, o senhor Tenente Sérgio Silvio Teixeira, a gente tem parlamentado junto à Prefeitura, quanto principalmente na parte do Departamento de Trânsito Municipal, a gente tem parlamentado com eles quanto a essa faixas de pedestre, a refazer essas faixas e diversos outros assuntos. Eu acredito que está com conversações bastante avançadas. Eu acredito que ao longo dos anos aí a gente vai ter essas faixas e terá outros critérios no trânsito também que a gente está observando e toda a população brasiliense vai perceber isso ao longo desse ano vindouro aí. Vocês têm acompanhado e a Polícia Militar já tem também algumas orientações em certos sentidos para melhorar esse trânsito, porque Brasília de Minas evoluiu muito, né, Nandinho? O trânsito de Brasília de Minas hoje é muito diferente do trânsito de 5 anos atrás, né? O nosso comandante, o Tenente Silvio, tem conversado, está muito próximo do secretário, dos secretários de urbanos, tanto do Departamento de Trânsito, para exatamente resolver essas questões. A gente tem conversado e eu acredito que será resolvido. Quanto ao fluxo do trânsito, a gente percebe, devido à facilidade da aquisição de veículos, a gente tem percebido um aumento muito grande no fluxo de veículos aqui em Brasília de Minas. Não só em Brasília de Minas, mas em toda a região. A gente percebe esse aumento. E no tocante à motocicleta, devido a esse fluxo aumentado de veículo, a gente percebe que a motocicleta se tornou um meio de transporte rápido, um meio de deslocamento rápido aqui em todas as cidades, né? E devido a isso, tem percebido também um aumento no cometimento das infrações. Você falou aí, quando você dá preferência a um pedestre, ocorre de um motociclista, vem e passa. Esse tipo de infração tem sido coibido pela Polícia Militar. Isso vem o quê? Ocorre na falta de atenção na condução de veículo. Ocorre na falta de atenção. Vem a notificação em torno de R$ 85,13, vem mais ou menos em torno disso. É uma infração, ainda que seja leve, mas o fato de ser leve, o frequente cometimento, vem onerando para o condutor. E a gente tem coibido isso, tem observado, tem coibido, e a gente espera que ao longo aí a gente vai diminuindo. Muito bem, nós chegamos ao final desse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre uma questão bastante interessante ser discutida com relação à segurança do trânsito, que é o uso do telefone celular. Um problema, né, Nandinho? Tenho se observado bastante em Brasília de Minas, não só em Brasília de Minas, mas em toda a região, e tenho observado bastante. No próximo bloco a gente começa a falar. A gente vai falar sobre isso então, com o sargento Onandi e também o João Carlos de Oliveira, Nandim policial, e João Placa, nos concedendo essa entrevista sobre segurança do trânsito nesta manhã de segunda-feira aqui na Rádio Clube. Antes de ir para o intervalo, quero falar com você sobre o Mundo Virtual, um dos primeiros centros de realidade virtual do Brasil, agora aqui em Brasília de Minas. O Mundo Virtual fica na Praça da Matriz e funciona de terça a domingo, de 4 da tarde até às 11 horas da noite. Olha, você vai ter
experiências incríveis em realidade virtual. Vale a pena você dar uma passadinha lá. Se você quiser dar uma olhada no Facebook também, como tudo funciona, é só entrar aí e conferir lá na página facebook.com/Mundo Virtual BM. O Sala de Entrevista volta daqui a pouquinho, continue com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Nesta manhã de segunda-feira eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Clube João Placa e também o policial Nandim. Estamos falando sobre segurança do trânsito. Vamos voltar aqui falando com o João. João, a gente fechou esse bloco falando sobre a questão do celular. O uso do celular é um dos problemas mais críticos hoje com relação à segurança do trânsito? Sim, Fernando, o uso de celular hoje é o mais crítico no trânsito, porque é a terceira causa-morte. É a terceira causa-morte, sabe, que tem no trânsito hoje, é o telefone celular. Quando você estiver conduzindo seu veículo, sua moto, seu carro, que o telefone seu tocar, sinalize sua intenção, encosta seu veículo e atenda seu telefone. Depois que você fizer isso, você põe seu veículo em movimento, você liga sua seta com segurança, olha nos retrovisores e arranca seu carro, põe seu carro em movimento com segurança. Às vezes você vai sair na carreira porque você tem um negócio para resolver. Não, você tira um minuto para você olhar, ver toda a atenção do seu veículo, porque às vezes você quer adiantar um minuto e atrasa 1 hora e 1 minuto, porque às vezes você vai andar ligeiro, você bate seu carro, né? E se você olhar direitinho, você vai adiantar a sua vida e a vida dos demais. E atenda seu celular com segurança, porque a infração é grave e alta, né? E aumentou, né, Nandim? Agora a multa para um infrator que estiver dirigindo aí usando o telefone celular, né? É importante nós salientarmos, Fernando, essa é uma infração prevista no artigo 252, inciso 6º do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. E esse é importante nós frisarmos e até servir de orientação para os condutores aqui, que não é necessário somente, a infração é cometida não somente usando o celular, falando ao celular. É necessário, também é uma infração você manusear esse celular durante você estiver dirigindo. Quando você faz uso do telefone celular, você está no trânsito, isso aí ocorre o quê? Gera uma falta de atenção no trânsito. E a probabilidade do envolvimento em um acidente de trânsito é muito grande. Quando você... um dos detalhes aqui, se você manuseia esse celular, você sofre... Você tem uma multa no valor de... Se você está falando ao celular, você tem uma multa no valor de R$ 130,40. Mas se você está manuseando esse celular no trânsito, aí você já passa a ter uma multa no valor de R$ 293,47. A observação do legislador, quando ele faz essa diferenciação entre você falar ao celular e você manusear ao celular, quando você manuseia esse celular, você se desliga totalmente do trânsito. O veículo é como se caísse no piloto automático. Segue direto e a chance de envolvimento em um atropelamento, em você danos ao patrimônio público, você sair fora da via, é muito grande. Então é necessário que nós tenhamos esse cuidado. Como falou o João aqui. Sempre que o telefone tocar, você observe o local de parada, pare com segurança, estacione o seu veículo e faça uso do telefone. O fato de telefone e direção são duas situações que não casam. Você falou aí, Nandim, a questão da atenção, né? Se a pessoa está falando ao telefone, a atenção já é diminuída, né? Se começa a usar uma rede social, por exemplo, essa situação ainda... A atenção fica mais prejudicada ainda e a pessoa está sujeita a se envolver em um acidente, né? Se você manuseia esse telefone, às vezes ocorre da pessoa a pessoa falar ao telefone, ele falar ainda com as vistas voltadas à via pública. Você dirige falando ao telefone e continua dirigindo normalmente. Mas se você começa a usar as mídias sociais, Facebook no telefone, WhatsApp e outras tantas aí, você se desliga totalmente da direção.
Você coloca em risco a sua vida e a vida do pedestre. Fernandinho, agora uma situação, os carros mais modernos, eles estão vindo já com um sistema de comando de voz, o telefone todo conectado a uma central multimídia, e quando o telefone toca, a pessoa pode atender o telefone sem sequer tirar a mão do volante, por um comando de voz, falar no viva voz, enfim, ter todos os comandos do telefone. Ainda assim, não é permitido o uso do telefone, mesmo que seja nessa situação. Como que a Polícia Militar tem trabalhado com isso aí? Porque o que o Código de Trânsito Brasileiro prevê, que só o fato de você falar com uma pessoa exterior ao veículo, uma pessoa que não esteja dentro do veículo, tratando de assuntos que não estão relacionados ali apenas àquela dirigibilidade, apenas àquela viagem, pode tirar a atenção desse motorista. Como tem sido tratado esse assunto, que é um assunto mais recente aí? Olha, Fernando, a Polícia Militar ela se preocupa primeiramente com a vida. A segurança do pedestre, a segurança do condutor vem em primeiro lugar para nós. Nós, policiais militares, temos trabalhado bastante na questão da orientação do condutor quanto à segurança. Talvez se o condutor esteja dirigindo, o telefone toca, com esse dispositivo que você falou. Se o condutor entende que ele está dirigindo aqui, aquilo não vai trazer prejuízo à sua condução, à condução do veículo. Se não vai trazer prejuízo à atenção no trânsito. Se ele entende aquilo, se ele entende que aquilo não vai trazer, às vezes, se for um caso de urgência, ele até entende. Por quê? Para nós, policiais, nós que estamos trabalhando no trânsito, para nós flagrarmos essa pessoa com esse cometimento de infração que não é permitido, com esse cometimento de infração, é mais difícil. Mas vem na sua mente, vem na sua consciência. Você está em segurança naquele momento que você atende aquele telefone? Não é mais fácil você parar o seu veículo em um local seguro? Parar o seu veículo em local seguro, você atender quem esteja te ligando, ou você mesmo fazer uma ligação. É necessário que o condutor volte para si e pense isso, porque a segurança vem em primeiro lugar. Às vezes você está com sua família dentro do veículo, e a perda, o envolvimento em um acidente, a perda de uma vida é algo danoso que não há reparação. Então é necessário que você observe a segurança em primeiro lugar, mas não há permissão para isso. Quem está dirigindo que tem que ter essa consciência, né, do que é seguro para o trânsito ali, né, naquele momento. O condutor, né, eu sempre falo dessas oportunidades, o condutor, ele é o dono das vidas que estão naquele momento. Primeiro, quando você vai fazer uma viagem longa, você ora a Deus e pede para esse motorista, pede ao condutor. Então o condutor, ele é responsável totalmente pelo veículo, responsabilidade total pelas vidas das pessoas. Às vezes a gente fala, principalmente um condutor de um coletivo, de um ônibus, micro-ônibus, etc. São muitas vidas nas mãos dessas pessoas. Por isso que a legislação, por esse motivo, a legislação ela cobra mais dessas pessoas. A gente cobra mais atenção, a gente cobra uma qualificação maior dessas pessoas, porque são muitas vidas envolvidas. E nós, quando nós estamos em nosso veículo de passeio, você está em seu automóvel, é necessário que você tenha a mesma atenção de um motorista de um coletivo. Por quê? Porque dentro, geralmente, quando você realiza uma viagem, quando você faz um deslocamento ainda na via urbana, você está com aquelas pessoas que você mais ama. Às vezes está com sua família, às vezes está com uma namorada, com uma noiva, está com um amigo. Então essas pessoas, você tem a responsabilidade sobre essas pessoas. É necessário que você tenha bastante atenção, é necessário que você respeite todas as leis de trânsito. É importante a gente citar algo aqui, né, Nandinho? O motorista, quando ele pega o volante de um veículo, ele passa a ser, é como se fosse uma empresa, ele passa a ser o gestor ali daquela empresa. Ele pode estar com o patrão dele dentro do carro e se o patrão falar que não vai colocar o cinto, ele tem que ter um meio dessa pessoa usar esse cinto, né? Na verdade, a pessoa tem que se conscientizar que tem que usar o cinto. Tem que usar o cinto, né? É como você falou, o gestor é o condutor. E ele tem que gerir bem essa empresa, esse veículo que ele está deslocando ali. Se você não vai conseguir gerir bem essa empresa, você será responsabilizado. No caso, a notificação de trânsito, você será responsabilizado. Vem as notificações, vem a pontuação e posteriormente você vai ser impedido de dirigir. Eu me lembrei aqui daquele caso do
Cristiano Araújo, né? O cantor que faleceu. Os passageiros, o motorista e o passageiro estavam usando cinto de segurança e ele e a namorada dele no banco de trás do veículo não estavam usando cinto, né? Os que não significa que se tivesse usando cinto não teriam falecido também, mas os únicos que morreram no carro foram os que não estavam usando o cinto de segurança. Mas né? eu te falo, Fernando, que esse dispositivo do cinto de segurança é de suma importância, quando há o envolvimento em acidentes. Eu te falo que existe que a probabilidade da pessoa, às vezes, nem sair ileso, mas a probabilidade da pessoa ser salva é muito grande se ele faz uso do cinto de segurança. Nós citamos aqui antes o impacto quanto a essas pessoas, que a pessoa que não está usando o cinto de segurança, o impacto quanto a pessoa que está no banco de trás, quando choca com o da frente, posteriormente é arremessado ao para-brisa, o impacto da pessoa quando é arremessado para fora do veículo. Tudo isso pode ser evitado com o simples uso do cinto de segurança. Qual a orientação que você, como policial, você dá para os motoristas na questão de gerir ali aquela situação? Um passageiro ou outro que não quis colocar, vai ser mais confortável a viagem para mim dessa forma, sem o cinto de segurança. Não, já cheguei ao meu destino praticamente, estou chegando, vou tirar o cinto. Como que o motorista deve proceder durante toda a viagem para a segurança desses passageiros? Fernando, ao longo dessa minha vida policial, que já se vão aí quase 23 anos, estou caminhando para 23 anos de serviço, eu já me deparei com situações diversas atinentes ao trânsito. Esse caso do cinto de segurança, eu já fui várias vezes questionado quanto ao cinto, quanto ao uso, quanto ao não uso. Cita esse caso que você fala a questão do conforto do passageiro, mas aí eu sempre tento conscientizar a pessoa de que o que ela tem de mais importante é a vida. E a vida pode ser salva com o simples gesto de usar o cinto de segurança. Às vezes a gente percebe ali, se o cinto de segurança está um pouco apertado, está um pouco alto, existem dispositivos dos veículos mais modernos que te dá essa questão de você tanto abaixar o cinto para pegar, você aumenta o cinto, você folga o cinto. Então a pessoa tem que ter a consciência de que o cinto de segurança salva vidas. Muito bem. Falando agora sobre as placas, né? Permissão e proibição. João vai falar pra gente sobre esse assunto. João, quais são as placas de permissão hoje do trânsito e as de proibição? E aquelas que proíbem o motorista totalmente e as que proíbem parcialmente? Fernando, as placas de proibição e as que chamam as placas de regulamentação. Regulamentação, isso, né? Vão regulamentar o trânsito. Aí tem a placa de regulamentação, assim, tem um E. Nela ela é vermelha e branca e tem um E preto lá. Estacionamento regulamentado. Ali você vê que aquele E, ele não é cruzado. Então é um estacionamento regulamentado. O dia que você vê uma placa de regulamentação, que ela tiver um traço só, ela é proibido estacionar, né? Aí você vai ver a placa com 2x, beleza, ela é proibido parar e estacionar. Então, por aí vão todas as placas que elas são cruzadas, proibido virar à direita, proibido virar à esquerda, e por aí, né, vai seguindo a regulamentação do trânsito. Você falou com relação a paradas em frente a garagens. Se o condutor estiver dentro do veículo, um veículo em funcionamento, ele pode parar na frente de uma garagem e não está sujeito a multa pelo agente de trânsito? Não, parar, Fernando, é o tempo normal de embarque e desembarque, carga e descarga. Então, se eu parar o meu veículo e eu estiver lá dentro, aí o sargento Nandinho precisar sair, ele vai tira para mim, por favor, eu tô lá para tirar. Agora, estacionar é quando você deixa o veículo em determinado lugar sem hora de pegar. Ali você estacionou, né? E você não pode, tem gente que passa sua garagem e fecha seu carro e vai embora. Você fica lá preso sem poder sair, né? Nandinho, com relação às multas de carros estacionados em frente à garagem, o agente de trânsito, ele vai multar, mesmo que o carro esteja estacionado em frente da garagem do proprietário daquele veículo? Olha, como Fernando, que procede? Porque não dá para o agente saber se aquele veículo pertence ao dono daquela garagem.
Você fala se o veículo estiver estacionado em frente à garagem, na porta da garagem. Condutor, isso, do proprietário do veículo. Isso. Olha, Mesmo Fernando, assim ele será multado? O CTB é claro quanto a isso, ele diz na via pública. A partir daquele momento, que embora o passeio seja público, mas é de responsabilidade do proprietário da residência, o passeio. E quando o veículo está estacionado na via pública, ainda que na via pública, é de uso de todos. Se esse veículo está estacionado, ainda que de frente à garagem do proprietário do veículo, ele pode ser notificado. Mas nós temos aquele bom senso, nós, agentes de trânsito, nós temos o bom senso de chegar e orientar a esse infrator. Nós temos esse poder para isso, de chegarmos, orientar a esse condutor para a retirada do veículo. Muito bem, nós estamos fechando mais um bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar sobre direção defensiva aqui com o João Placa e também o Nandim Policial. Daqui a pouquinho, nesse último bloco do nosso programa, nós temos também aí as perguntas dos ouvintes. Se você quiser mandar alguma pergunta sobre segurança no trânsito, você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 992-19-0942. Antes de ir para o intervalo, quero falar com você sobre o Mundo Virtual, um dos primeiros centros de realidade virtual do Brasil, agora aqui em Brasília de Minas. São experiências incríveis em realidade virtual. O mundo virtual funciona na Praça da Matriz e fica aberto de terça a domingo, de 4 da tarde até as 11 horas da noite. Se você quiser dar uma olhadinha aí no Facebook, como funciona, você pode entrar no Facebook, é o facebook.com/Mundo Virtual BM e dar uma olhada lá para você ver as imagens e como funciona o Mundo Virtual de Brasília de Minas, um dos primeiros do Brasil. Eu volto já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Nesta manhã de segunda estamos falando sobre segurança no trânsito com o policial Nandim, sargento Nandim, né? E também o João Placa. Hoje, nesta manhã especial, um assunto bem interessante para a gente discutir, para debater com a sociedade, porque o trânsito, como o João Placa disse aqui, trânsito é vida. E para preservar a vida, o condutor tem sempre que ter a consciência dos deveres ali no trânsito. Condutor e também pedestre. João, nós vamos falar agora sobre direção defensiva. O que é mesmo a direção defensiva? Fernando, direção defensiva é aquela que o motorista olha ele e os demais. Que tem motorista que é o seguinte, ele dirige, né? Do jeito dele, e quando chega num lugar que tem que haver uma preferência que o outro não sabe, que tem gente que não dirige, ele simplesmente toca o carro porque vê os outros dirigir. Então, essa direção defensiva é o seguinte, às vezes eu entro num lugar, numa esquina, né, que é a minha preferência, mas às vezes o outro chega de lá pra cá na carreira e acha que a preferência é dele, né? Então, ali que você tem que ser defensivo, você tem que olhar você e ele, você preserva a sua vida e a vida dele. Porque tem gente que ele não sabe o que é regra de preferência. Eu tô aqui na esquina, essa esquina aqui, ela não tem sinalização. Eu tenho que ir, então a preferência é minha. Mas nem sempre é assim. Fala um pouco então sobre essas regras de preferência, João. Tanto daqueles lugares que já são regulamentados, né, que tem as placas, tanto aqueles lugares que não tem a sinalização. Todo cruzamento que não possui sinalização, Fernando, a preferência é do veículo que trafega pela direita. Todo cruzamento que ele não possuir sinalização, a preferência é do veículo que trafega pela direita. Só que tem vezes que o outro vai mudar de direção. Então, quando o veículo trafega pela direita vai mudar de direção, aí usa o bom senso cada motorista. Ou eu vou ou você vai, né? Aí tem essa regra. E quando o cruzamento é sinalizado, né, tem uma placa de pare. Todo pare é uma parada obrigatória. Eu sou obrigado a parar lá, pois a placa me regulamenta, me ensina que naquele lugar é uma parada obrigatória. Esses dias eu peguei uma carona com um jovem, aí ele chegou numa bifurcação em T, né,
que não possuía placas. Aí ele chegou e foi chegando e fez a conversão. Aí eu perguntei, por que você fez isso? Ele falou assim, não, porque não tem placa. Toda bifurcação em T era uma parada obrigatória. Onde é a bifurcação em T? Desci na prefeitura, é uma bifurcação em T, que ali você tem que parar para olhar quem está na avenida, quem está indo à direita ou indo à esquerda. De trás da Câmara é outra bifurcação em T, que você tem que parar para olhar à direita ou à esquerda, entendeu? Tem gente que não. Ah, não tem a placa, eu vou enfiar, né? Não é bem assim. Em algumas ruas que dão acesso à Avenida Sanitária, né? Como, por exemplo, ali a rua próximo ao mercado, né? Então vai ser uma bifurcação em T também. A bifurcação em T, para ficar bem claro para o ouvinte, é aquela rua que não tem, que não segue, né? Não segue, ela não segue. Tem uma rua que atravessa e aquela não segue. É, estilo ali a 4 estações. Você vai subir, pegar as 4 estações de frente a Hannibal, ali é uma bifurcação em T, né? Porque ela não segue. Para seguir ali, só tem um pare do outro lado. Convergir à direita ou à esquerda? Ou tem um pare do outro lado para você convergir. De trás da Câmara é uma bifurcação em T, que é onde você tem que chegar e parar. Muito bem. Nandim, as pessoas têm que tomar consciência dessa direção defensiva e dirigir o tempo todo defensivamente para preservar a vida de todos envolvidos no trânsito, Nandim? Eu sempre, com referência à direção defensiva, eu sempre falo que a direção defensiva é aquela em que você conduz o veículo, sabe e observa tudo que está ocorrendo em volta. Isso é a direção defensiva. Se você dirige com atenção, você observa o trânsito, você observa num cruzamento, que é o que João falou aqui, o veículo que vem da direita tem a preferência. Você observa ao entrar num cruzamento, você observa um pedestre que iniciou a travessia. Você iniciou a travessia, você dá a preferência ao pedestre. Se um veículo que fez uma conversão errada, você para e dá a preferência a esse veículo, ainda que a preferência não seja dele, você está defensivamente dirigindo. Mas é importante nós salientarmos também que essa direção defensiva, ela tem que ser feita naturalmente, sem aquela tensão, sem você, o que os condutores falam aqui, sem você enforcar o volante. Você dirige naturalmente, desde que essa direção defensiva seja algo que no decorrer da sua direção, você vá vendo naturalmente, você passa a observar um pedestre que inicia a sua travessia, você dê preferência, algum outro condutor fez uma conversão errada, você dá essa preferência, você está praticando com êxito a direção defensiva. Para deixar isso bem claro aqui, né, Nandim, é interessante a gente falar, o motorista que pegou um veículo, fez um trajeto de duração de 1 hora, se ele não cometeu nenhum erro, no tempo que ele está conduzindo esse veículo, mesmo assim, ele tem que corrigir diversos erros durante essa viagem, que são os erros dos outros motoristas, né? A condução de veículo é algo que você corrige no seu cotidiano, né? Às vezes você não comete a infração, mas o outro comete. E às vezes até te força a cometer uma infração. Mas se você não comete, como você falou, você ainda tem que corrigir um erro que é feito por um colega seu de trânsito. Com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos para as perguntas dos ouvintes. Quem tiver alguma pergunta aí pode mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 992190942. Já peço à nossa produção para encaminhar aqui as perguntas dos ouvintes, que daqui a pouquinho a gente vai fazer as perguntas aqui para o João Placa e também para o Sargento Nandim, nessa entrevista aqui sobre segurança do trânsito nesta manhã de segunda-feira. João, só para complementar aí, então o motorista tem sempre que estar atento aos erros dos outros motoristas para um trânsito seguro, né? Exatamente, Fernando, ele não tem que estar atento só para ele, né? O egoísmo de querer, ele tem que prestar atenção nele e nos demais, né? Porque os outros erram e para ele não errar, ele também seja defensivo e passa a segurança para os demais no trânsito, né? Ele é uma pessoa defensiva que olha todos os lugares, ele tem que estar atento a tudo. Outra questão que é interessante a gente destacar, né, Nandim, é a questão da pessoa, você já até falou um pouco disso aqui, tem que dirigir tranquilo, né? Tem que estar calmo. Hoje em dia, o que tem prejudicado muito o trânsito é o estresse que as pessoas vivem no dia a dia, né? Essa tranquilidade no trânsito, ela parte desde o início da manutenção do veículo. Se você tem um veículo que você faz a manutenção
diariamente, que sempre que você vai fazer uma viagem, alguma coisa, você faz corretamente essa manutenção, obviamente vai te dar uma tranquilidade quando você vai dirigir. Esse estresse deve ser observado. O dia anterior é necessário, principalmente no tocante a uma viagem mais longa, uma viagem que ultrapassa aí de 200, 300 quilômetros. Se você vai fazer uma viagem mais longa, é necessária a observação um dia antes, quanto às noites de sono, a não ingestão de bebida alcoólica, que você tenha um veículo, que você tenha segurança nesse veículo, que você possa dirigir tranquilamente, não estando preocupado com algum problema. Isso tudo vai ajudar da tranquilidade da sua viagem, obviamente, não te causará um estresse. A pessoa tem que sempre ter esse cuidado, né, João? Para viajar sempre tranquilo, pensar na viagem sempre antes, como o Nandim falou, né? Fazer um planejamento, né, Fernando? De uma viagem segura, constante. Não precisa carreira, né? Porque carreira não é pressa. Aí o sargento Nandim aqui falou da bebida alcoólica, né? Em todas as pessoas que for dirigir, se dirigir não bebe, se beber não dirija, né? Que eles aprendam a fazer aí a rodada da vez, né? Às vezes eles não sabem nem o que é a rodada da vez. Se eu sair com 4 amigos e o veículo é 5, hoje você não vai beber, hoje nós vamos beber e você vai dirigir, né? Aí na outra semana, fulano, nós bebemos aquele dia, hoje é você que vai dirigir e nós vamos beber, entendeu? Para eles sair com segurança e chegar com segurança, para aquela alegria ser constante muitas e muitas vezes, que às vezes é uma alegria só e uma tragédia, não é? Porque a bebida alcoólica e volante é um perigo constante. Não combina, né? Não combina. Agora vamos para as perguntas dos ouvintes. Tem uma pergunta aqui, a Eva Lúcia, da rua São Francisco, ela está perguntando o seguinte: em batida, em esquina, se não é feito o boletim de ocorrência quando não há vítimas? Não, ela pergunta o seguinte: se em uma batida em uma esquina, se não houver vítimas, não é feito mais o boletim de ocorrências? Houve uma batida e a polícia esteve no local e não houve o registro do infrator. Ela mandou um áudio, então é isso que ela quis dizer, que houve uma batida, mas a polícia não fez esse registro, não teve o boletim de ocorrência ali naquele momento, que ela teria tido inclusive um prejuízo aí por causa de não ter feito esse boletim de ocorrência naquele momento. Como que é isso, Nandim? Olha, a partir de 2015, com a implantação da delegacia virtual, existem algumas ocorrências, inclusive ocorrências de trânsito. Nós podemos falar aqui a colisão, abarroamento, choque mecânico, algumas coisas. Esse tipo de ocorrência, perda de documentos e outros, esse tipo de ocorrência em que, no caso do trânsito, não há feridos, a Polícia Militar orienta aos solicitantes que faça a ocorrência na delegacia virtual. Pode procurar na delegacia virtual, vai no Google, procura normalmente, aí vai te dar todo o caminho para você fazer essa ocorrência. Não há dificuldade, é fácil você fazer essa ocorrência, nós orientamos. Entretanto, nada obsta da Polícia Militar fazer o registro também da ocorrência. Caso o solicitante não consiga registrar, posteriormente pode procurar a Polícia Militar, que nós faremos esta ocorrência. E ainda, se o veículo, no caso de um acidente de trânsito, o veículo esteja obstruindo a via e não tenha vítima, mas ainda esteja obstruindo a via, solicita a Polícia Militar, vai comparecer ao local, nós registraremos o boletim de ocorrência. Agora, Nandim, no caso, houve a batida, uma pessoa sentiu lesada pela irresponsabilidade do outro condutor errou e houve essa batida, no caso aqui da Eva. Como que ela poderia, no caso, fazer esse boletim de ocorrência na delegacia virtual? Como que ela iria identificar, né, esse infrator? Porque ela não tem o poder de polícia e não tinha como pedir ele a carteira de habilitação. Só pela placa do veículo pode ser feito isso? Através da placa do veículo, a placa do veículo vai ser citada no boletim de ocorrência, na delegacia virtual ela consegue isso, na placa do veículo ela consegue, aí vai vir todos os trânsitos, vai ter o pedido. Assim que ela fizer essa ocorrência, ela tira uma via, imprime uma via,
e aciona ele junto à justiça. A justiça irá intimar o condutor do veículo naquele momento, através do proprietário. Vai descobrir o proprietário do veículo, aí a pessoa pode falar, mas o veículo não está em nome da pessoa. Vai acionar o proprietário do veículo, esse proprietário indicará quem é o condutor, ou para quem que ele tenha vendido esse veículo, e a justiça tomará as demais providências. E aí... Mas há necessidade que a solicitante, no caso a dona Eva aí, faça a representação junto à justiça. Solicite à justiça que tome providência. Que esse infrator ele tem que arcar com as responsabilidades, né? Vai depender, porque tudo isso, se foi um acidente de trânsito em um cruzamento, vem o critério da regra de circulação, veículo que vem da direita tem a preferência, se não há a sinalização. Por isso que é importante também, nós orientamos a pessoa quando nos aciona quanto ao acidente de trânsito sem vítima, é importante que faça fotografias do local, tirem fotos, testemunhas do local, e tudo isso é anexo à ocorrência, vai ser anexado à ocorrência que o julgador tomará a decisão final. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, nosso Sala de Entrevista de hoje. Quero agradecer muitíssimo aqui ao João Placa, muito obrigado por ter vindo nos conceder essa entrevista nesta manhã de segunda-feira sobre segurança no trânsito, um tema muito importante para ser discutido, né? Cada vez mais com a sociedade, né, João? Fernando, o tempo é curto, mas os assuntos são muitos, né? E esperamos que viemos aqui outras vezes, né? Para prolongar esse mesmo assunto, para passar mais segurança para os demais e todos que circulam aí na via pública. Mas a discussão sobre o assunto não para não, porque vocês continuam aí dando palestras nas escolas, levando essas informações, né, João? Fernando, não pode parar, né? Porque o trânsito, igual eu falei para você, trânsito é vida. Então, seja prudente, calmo e defensivo. Você sendo prudente, você sendo calmo, você sendo defensivo, não vai acontecer nada demais com você e nem com os outros que circulam, né, nessa via ou em outros lugares. Muito bem, obrigado, João, pela sua vinda. Nandim, muito obrigado por ter vindo participar do nosso programa nesta manhã de segunda-feira, tratar de um assunto bastante pertinente para os dias atuais, né, pela correria que as pessoas vivem e o trânsito cada vez mais violento, né? Na verdade, o trânsito é importante para a vida, né? É salutar. O trânsito você tem que ter o cuidado, tem que ter atenção no trânsito, tem que ter o caso do estresse. Nós falamos um pouco, Fernando, mas eu quero deixar uma dica final aqui quanto às viagens longas. É comum. Há uma estatística muito grande com referência às viagens longas que o acidente sempre ocorre no final da viagem. Aquele momento em que você começa a se relaxar, você está chegando ao seu ponto final, ali muitas das vezes ocorre o acidente. Então é importante você ter atenção ao longo de toda a sua viagem. Você, quando começar uma viagem, esteja tranquilo, esteja descansado. E eu quero deixar nossos agradecimentos aqui, através da Polícia Militar de Minas Gerais, através do 2º Pelotão de Polícia Militar em Brasília de Minas. Nós agradecemos a oportunidade, através do nosso comandante, senhor Tenente Silvio. A gente agradece a oportunidade, a abertura dos microfones da Rádio Clube de Brasília de Minas, e quero te cumprimentar. Já te cumprimentei em outras oportunidades, mas não publicamente. Mais uma vez, parabéns pelo seu troféu que você ganhou, pelo reconhecimento do seu trabalho que vem desempenhando em todo o norte de Minas. Eu sempre comento que este prêmio para você, a gente fala que a competência foi premiada. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Então, muito obrigado, Nandim. Obrigado. A gente está aqui sempre tentando fazer o que dá, né, na área da comunicação e sabendo da importância de discutir temas que são importantes para a sociedade. Esse programa Sala de Entrevista, desde quando a rádio foi inaugurada, né, no ano de 2015, maio de 2015, a rádio nova aqui em Brasília de Minas, o programa tem sido líder de audiência nesse horário, em toda a cidade, em toda a região, graças a Deus, porque os ouvintes valorizam muito essa questão de temas que são importantes, que têm muita relação com o dia a dia das pessoas, sido discutidos. E eu que quero parabenizar você, o João, que fazem um trabalho brilhante, né, aí levando as informações, e toda a Polícia Militar, né, por desenvolver um trabalho não só de repressão, mas sim de orientação, que tem sido muito importante para a sociedade
sociedade aqui em Brasília de Minas, sob o comando do Tenente Silvio e com sargentos empenhados, com todos os policiais empenhados, como você, que é um cara que batalhador aí pelas boas causas, que continue fazendo esse tipo de trabalho em nossa cidade. Muito obrigado. Valeu? Então, o programa Sala de Entrevista está ficando por aqui. Volta na próxima segunda, às 10 da manhã, com mais um entrevistado especial. Antes de fechar o nosso programa, quero falar com você sobre o mundo virtual, um dos primeiros centros de realidade virtual do Brasil, agora aqui em Brasília de Minas. Você vai ter experiências incríveis em realidade virtual. Vale a pena conferir. O centro, o Mundo Virtual, fica na Praça da Matriz e funciona de terça a domingo, de 4 às 11 horas da noite. De 4 da tarde às 11 horas da noite. Vale a pena você ir lá, fazer aquela visita. Se você quiser olhar no Facebook como tudo funciona, entre na nossa página facebook.com/Mundo Virtual BM. O Nandinho falou que vai dar uma chegada lá qualquer hora, né, Nandinho? Qualquer hora estarei lá. Beleza. Bom dia para todos. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau. Até segunda. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.